Olá a todos, vamos começar hoje mais um assunto de espanhol. E hoje nós vamos falar sobre aquelas palavrinhas que às vezes ajudam e às vezes atrapalham, mas são os sinônimos e antônimos. E hoje nós vamos conhecer tudo sobre eles para não ter dúvida na hora da prova. Vamos lá? Muito bem. Então, a aula de hoje vai passar um pouquinho por esse conteúdo que é bem simples, mas que, como estamos falando de uma língua estrangeira, é bom ter um pouquinho de atenção. Os sinônimos e antônimos, eles são utilizados na língua espanhola da mesma forma que a gente utiliza na língua portuguesa. Para que é que eles vão servir? A gente vai ter palavras semelhantes, né, escritas, que vão ter um significado próximo ou um significado oposto. E essas palavras, elas vão nos ajudar a ter um repertório maior. No caso da escrita, que ficaria mais para a língua portuguesa, ela nos ajuda a evitar a repetição. E no caso da língua espanhola, ela vai nos ajudar na compreensão do texto, que é o ponto mais importante da prova de língua espanhola no Enem. Vamos aprender um pouquinho mais? Então, vamos lá. O objetivo da aula de hoje é a gente identificar esses sinônimos e antônimos nos textos em espanhol para que seja mais fácil compreender a questão que está sendo pedida. Além disso, a gente vai também compreender como essa relação entre eles, né, entre essas palavras, vão ajudar nessa interpretação. E também desenvolver algumas estratégias para responder essas questões do Enem. Assim, vocês vão conseguir ir mais diretamente ao ponto e perder o mínimo de tempo possível nas questões de língua espanhola. Então, vamos lá. Na prova do Enem, muitas vezes a resposta ela vai depender de reconhecer palavras com sentido semelhante ou oposto dentro desse texto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai sempre estar atento ao contexto daquela frase, a saber do que se trata, qual é o tema principal que está sendo abordado. Isso tudo vai nos ajudar na compreensão geral daquela palavra. Então, delimitando melhor, né, explicando melhor, os sinônimos são aquelas palavras que têm um significado parecido. Então, palavras que têm escrita diferente, né, são escritas de forma diferente, mas que significam a mesma coisa, são classificadas como sinônimos. Já os antônimos são as palavras que são opostas, ou seja, trazem uma ideia completamente diferente daquela outra palavra. Então, são essas relações, né, de ser parecido ou ser oposto, que vão nos ajudar a entender e compreender o sentido dessas palavras que são desconhecidas até então. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente ver de palavras que são sinônimas, certo? Que são aquelas que têm um sentido semelhante, apesar de serem palavras diferentes. Eu coloquei os exemplos em espanhol já para a gente ir entendendo um pouquinho e reconhecendo essas palavras dentro da língua espanhola, certo? Aqui eu coloquei a palavra feliz, certo? Deixa eu só pegar aqui a canetinha para a gente poder enxergar direitinho. Eu coloquei aqui a palavra feliz, que temos a mesma escrita del português. Feliz, que pode ser também contento e alegre. Então, estas três palavras têm o mesmo significado. Rápido, veloz. Bonito, hermoso ou lindo. Empezar, começar. Hablar, conversar. Então, todas essas palavras que estão aqui representadas nesses exemplos, elas vão ter o mesmo significado. Independente de como elas estejam dentro do texto, elas vão significar a mesma coisa. Então, eu coloquei aqui também 2 exemplos em espanhol, utilizando palavras diferentes. A gente tem o primeiro exemplo. La niña está feliz. E também, la niña está alegre. Então, nos 2 casos, nas 2 frases, eu tenho o mesmo significado, porque as palavras são sinônimas. Feliz tem o mesmo significado de alegre. Já nas palavras antônimas, a gente vai ter essa questão do sentido contrário. Então, vai ser exatamente o oposto do que eu estou querendo dizer. Aí eu coloquei também aqui alguns exemplos em espanhol já para a gente ir treinando. Então, temos alto, bajo, grande, pequeño, nuevo, viejo, entrar, salir, frio, caliente. Então, eu acho que vocês conseguem perceber que essas palavras elas são bem parecidas com o português. Então, até na questão da leitura do texto, facilita um pouquinho também o nosso trabalho, porque a gente vai conseguir identificá-las mais facilmente. E eu coloquei aqui também 2 exemplos bem semelhantes, mas que vão significar ideias opostas. Coloquei, la casa es grande,
no sentido de uma casa muito grande, né, espaçosa, e também la casa es pequena, que nesse caso seria exatamente o oposto. Em uma frase eu tenho uma casa muito grande, e em a outra frase eu tenho uma casa muito pequena. Então, sentido aí de oposição, sentido contrário. Então, na prova do Enem, a gente vai procurar essas palavras dentro do texto, certo? A gente vai encontrar essas palavras dentro do texto. Elas vão vir em formato de tirinha, de anúncio, de notícia, de texto jornalístico, ou então de texto literário. Então, todas essas formas de apresentação do texto podem trazer essas palavras para a gente tentar entender o que é que ela vai significar dentro do texto. Aí eu coloquei aqui também uma observação para a gente ficar bem atento, certo? A gente tem aqui. A mesma palavra pode ter sinônimos diferentes, conforme o contexto. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra banco, certo? Que se escreve da mesma forma do português e também vai ter os mesmos significados que tem no português. Na língua espanhola, ela também vai ter esse duplo significado. Então, passando aqui uma ideia bem geral. Banco pode ser o assento, certo? Que seria aquele local onde a gente se senta, uma cadeira, um pequeno espaço onde eu posso me sentar. Então, isso seria um banco. E também um banco como instituição financeira. Então, nos dois casos, eu tenho a mesma palavra para significar itens opostos. Então, ela não entra na classificação de sinônimos e antônimos porque não tem o mesmo sentido, certo? E nem um sentido oposto como seria um antônimo. Aqui seria uma classe diferente de palavras que vai ter uma palavra só para significar várias coisas. Assim como na língua portuguesa, eu também vou ter na língua espanhola, ok? E no caso, a palavra banco, especificamente, a escrita é igual ao espanhol e os significados também. Eu vou ter esse banco em espanhol como assento e como instituição financeira. Então, é a mesma coisa. Aí, mais uma vez, eu complemento para vocês. A questão do contexto é essencial. A gente precisa entender como essa palavra está dentro da frase, está dentro do texto, para que a gente possa entender o significado dela, ok? Seguindo, então, algumas estratégias para o Enem, para facilitar a resolução das questões que trouxerem essa problemática, né, esse questionamento de sinônimo e antônimo, seria, quando a gente identificar uma palavra desconhecida, a gente vai observar primeiramente as palavras que estão ao redor, se elas estão no mesmo sentido, né, significando algo específico, e também procurar conectores. Para que vão servir esses conectores? Para a gente ter essa noção se a frase está indo no mesmo sentido ou se a frase está dando um sentido de oposição, já que os conectores também vão trazer essa ideia para a gente. Aí eu coloquei aqui 3 exemplos em espanhol para a gente lembrar o que são esses conectores. A gente tem, por exemplo, a palavra pero, que é o mas do português, que já dá essa ideia de oposição. Então, se eu tenho uma frase com a palavra e eu tenho esse pero logo depois, eu já vou entender que aquela frase está com a ideia de oposição. Então, provavelmente, aquela palavra que está se apresentando ali vai ser um antônimo e não um sinônimo. Aí eu tenho também o sin embargo, né, que é o entretanto do português, que vai dar essa ideia de contraste, também seguindo a mesma linha da primeira, que seria o pero. Nesse caso, também, provavelmente, a palavra que eu estou procurando vai estar nesse sentido de oposição. Então, vai ser um antônimo. Já o además, quer dizer em português, além disso, né, para um complemento, vai dar uma ideia de adição. Se é uma ideia de adição, eu estou somando, provavelmente a minha palavra vai ter um sentido de sinônimo, uma coisa que vai parecer para poder elas duas juntas somarem. Por isso que a gente usa os conectores como dica para a gente entender se é um sinônimo ou um antônimo. E a gente vai também observar a questão e saber se a questão está pedindo um sentido equivalente ou um sentido oposto. Se ela pedir um sentido equivalente, vai ser como sinônimo. Se pedir um sentido oposto, vai ser como antônimo. E assim a gente vai pegando essas dicas para resolver a prova de maneira muito mais clara. Coloquei um pequeno exemplo aqui de uma questão no estilo do Enem, não é retirado exatamente do Enem, que diz assim: el uso de las redes sociales ha aumentado rapidamente entre los jóvenes. Aí ele destaca, né, essa palavra rapidamente e pergunta como ela pode ser substituída sem alterar o sentido. Então, se eu não quero alterar o sentido, eu quero o mesmo sentido. Então, eu quero um sinônimo e não um antônimo. Nesse caso, eu vou procurar aqui
as palavras, né, que estão nos exemplos, aí ele diz lentamente, velozmente, despacio, né, que seria devagar, nunca, sempre. Então, eu percebo aqui pela minha questão que a resposta correta seria o velozmente, né, que seria rapidamente. E assim a gente finaliza mais um vídeo do Super Enem de Espanhol. Muito obrigado e nos sigam nas redes sociais. Não esqueçam. Até mais.